a gente precisa trazer esse debate para o movimento feminista, que em geral é visto como um movimento punitivista, né? Muitas vezes a gente precisa fazer essa discussão na perspectiva das mulheres negras. É um texto inicial, então você vai fazer um texto que é introdutório, né? E trazer referências dessa temática, referências que discutem sistema prisional no Brasil. Depois de um tempo a gente até brincou, porque a Carla Cotirene lançou um livro sobre interseccionalidade, e eu escrevi sobre encarceramento, e a Carla tem mestrado sobre sistema prisional. A gente falou, a gente deveria ter trocado os temas, mas no final deu muito bem, assim, né? E foi nesse processo que eu já tinha definido que eu ia estudar sistema prisional, né? Que eu ia articular o meu ativismo político na luta anticárcere, somado a uma produção de pensamento sobre esse tema, né? E na sociologia política que eu cheguei onde eu tô agora, que eu tô terminando segurança pública, porque os professores falavam, acho que seu papo é segurança pública, é sistema de justiça criminal, você tem que ir por essa via, né? Então tô finalizando um curso de segurança pública, deixei a sociologia política de lado, e pretendo continuar nessa área mesmo, né? Fazer minha pesquisa na área de segurança pública, estudando mudanças de atores sociais no Brasil, nas políticas de direitos humanos no Brasil, com enfoque em violência e segurança pública. Então, foi um tempão, gente, desculpa. Não, foi ótimo, foi ótimo. Até porque esse breve resumo me encheu de perguntas. É ótimo. Ô, Juliano, você estava nas letras, fazendo letras clássicas, aí você parou, né? E foi fazer sociologia, se apaixonou pela antropologia e você parou agora porque você está direcionando a sua atenção para outro lado. Militante política. Nós vamos falar da questão proibicionista no Brasil, nós vamos falar da questão do encarceramento aqui. É uma longa trajetória pela frente, mas eu me interessei por uma coisa em particular, que de algum modo me diz respeito também, né? Eu fiz jornalismo, depois fui fazer letras, nós somos colegas nas letras, né? Onde eu conheci o João Ângelo e o Paulo, que hoje é diretor da FEFELESH. O pensamento acadêmico, ele é voltado para diferenciação. Uma tese só nasce, na verdade, se eu pudesse generalizar, quando você diz, até aqui havia uma generalização a respeito disso, isso estava dentro de uma caixa e você tira da caixa. E você faz uma tese de mestrado, de doutorado, que não é o que parecia. Muitas vezes até contra o que parecia. Né? A tese, na verdade, não deixa de ser uma contestação de qualquer status quo, não importa qual. Ele contesta. Senão, não tem tese. Se é para falar, olha, aquilo que todo mundo sabe é verdade. Então não precisa. Então, não precisa. E, portanto, o pensamento acadêmico, ele, de algum modo, é solitário, porque ele é um mergulho vertical daquele que está pensando, né, daquele que está analisando. Eu notei que você, quando falou das letras clássicas, você falou com gosto, né? Você poderia estar fazendo uma tese agora para citar o João Ângelo sobre Catulo, né? As maravilhas do Catulo, do amor. Eu estudava Dioniso, um texto que é de Apolodoro, né? Que tem uma discussão se ele é do século I, ou um antes ou um depois de Cristo, né? Um texto já de um grego, que é a koiné, né? Um grego já mais popularizado, né? Então, não cheguei, assim, no grego tão arcaico que eu já tinha mais dificuldade, né? Então, mas veja só, olha o grau de especialização que isso tem, de interesse particular que isso tem. Quando você vai para a militância, que foi o que me afastou da militância, lá atrás, quando eu era criança, faz muito tempo, foi justamente a incapacidade de conviver com algumas generalizações que contrastavam com a minha paixão pela diferença das coisas. Né? Como é que você faz com a sua inteligência voltada para o específico, para o particular e para o diferenciado, quando você tem que virar militante, e na militância você tem que deixar certas coisas de lado. O que importa um pouco são as palavras de ordem, são as causas, são as lutas, né? Que é justo, veja, eu não tô dizendo que não é, tá? Mas são camadas diferentes. Não estou dizendo que não é. Apenas que para mim não servia porque era incompatível com o meu, de algum modo, espírito de porco, ou assim,
só para fazer o trocadilho, né? Em vez do espírito de corpo, mas um pouco aquele de quem... A militância é obrigatoriamente simplória. Ela simplifica, né? É simplória. Ela é simplória e erra ao ser simplória. E às vezes qualquer militância. Como é que você convive com isso? Você já foi a chata em algum momento junto aos seus pares? Aí já. Esse final da pergunta, eu ia por o outro final, caminho, então é outro, né? Então vamos para a primeira, como é que você convive, e depois a segunda. Eu acho que no tempo de letras era mais difícil, né? Porque eram coisas muito diferentes, assim. Então, assim, a militância, a gente tava, na época que eu estudava, a gente estava criando a Frente Feminista de Estudantes da USP, né? Hoje ela já está super consolidada e tudo mais, mas era um momento que a gente estava criando esse espaço, né? Que era uma frente, portanto, envolvia todos os agrupamentos políticos existentes na universidade, com muitas perspectivas feministas diferentes. Então, isso demandava muitas reuniões, processos naturais, né? Que envolvem embates, né? Como que vai se configurar essa frente, fora outras temáticas da militância. E, como eu citei, né? Eu fiz uma iniciação científica que era uma tradução. Isso demandava que eu passasse a tarde na biblioteca, né? Eu precisava olhar o texto original, ver outras traduções. É um processo, né? Surtar com um verbo que você não conseguia, né? Onde você acha o verbo principal você sabe, desse drama, né? De estudante de grego. Buscar datação, né? Exatamente. Ser usado a partir de... Exato. Então, é um processo que demanda mesmo que eu ficasse ali, né? E isso foi conflitante, né? Inclusive, eram conversas que eu tinha com a minha orientadora. Ela falava assim, olha, uma hora você vai ter que escolher. Era a Paula, né? Não, fiz com a Mary Laffer. E foi uma orientadora maravilhosa, assim. Meus amigos invejavam demais, porque ela participava de qualquer coisa que eu fizesse, assim, né? Então, imagina, estudante de graduação, a gente fala que é o girino da vida acadêmica, né? Fazendo iniciação científica. Mas ela participava das minhas apresentações, ela estava sempre ali, ajudava a corrigir os textos, né? Então eu fui... ficado muito triste quando eu decidi não seguir, né? Eu acho que, imagino que sim. Mas meus amigos falavam, a Juliana é a orientanda mimada, assim, porque a orientadora dela tá o tempo inteiro presente. Foi muito gostoso, assim, esse processo. Então, naquele momento, era realmente mais conflitante, era mais difícil. Tanto que quando eu fui procurá-la, não fui procurar exatamente a Mary, fui procurar uma outra professora para falar que eu estava tendo umas ideias de estudar, e fui pedir conselho mesmo. Será que isso faz sentido, isso que eu tô querendo estudar? E ela virou e falou assim, olha, eu acho que faz super sentido, você tem que tomar cuidado com a abordagem, que senão você vai vir com a militância para dentro da universidade. Foi exatamente essa expressão que ela falou. E fazer não vai dar bom. E fazer uma interpretação que... Não vai dar bom, né? Então, por exemplo, ela falou assim... Ela falou, você vai para essa coisa de gender studies, né? Que é estudos de gênero, que tem, de fato, uma confusão que se faz com o mundo clássico nessa temática, né? Então... a gente, por exemplo, que é do mundo das letras clássicas, não sabe se Safo, por exemplo, era ou não lésbica, né? E no movimento se afirma que ela era, né? Safo era, eu lembro, né? Não vou reclamar de novo a Safo aqui, mas eu tô tentando reclamar. Como é que foi? Foi com a... Acho que a Lília Schwartz. Não foi com a Lília, não. Foi com a... Com a Márcia Tiburi. Comparo como igual dos próprios deuses, que sentado à tua frente, escuta quando falas e riste de graça. Mal te vejo, o coração palpita no meu peito, a língua como que se parte, treme, um frio corre pela minha... tinha vontade, mas não performava, rei. Então, não tem essa discussão. Ela fala assim... Ela gostava de mulher. Não, tem pistas, mas a gente sempre fala, a gente não pode afirmar, né? Porque não tem nada que comprove. Ela não dizia assim, eu sou lésbica, exato, no sentido que se tem hoje. No sentido que se tem hoje. Então, tinha essas questões, né? Não faça esse tipo de afirmação, não faça determinadas coisas, mas eu fui para uma área, assim, também da pesquisa, que esse debate não... Eu fui traduzir Não foi demais, não. Era. Não isso é uma discussão apaixonada, né? Se ela era ou não era. É que ele foi numa sessão espírita e ela apareceu. Achou essa lésbica, gostava... Mas se você for falar com o João Ângelo, com a professora Paula... João, né, João? Era. Eles vão falar, a gente até acha que pode ser mais, né? Então tinha essa questão desses cuidados, assim. Mas isso acabou me ajudando. Foi uma coisa que ela me falou que eu acho que até hoje eu lembro dessa frase, porque ela é importante mesmo. Você precisa saber
né, fazer essa limitação. E pensando hoje, eu já fui a chata, assim, já fui meio, assim, até chamada de preciosista, né, porque falava, não, esse termo aqui não dá, gente, para usar no texto militante, né, por exemplo, um manifesto, uma carta. Gente, esse termo não dá para usar porque não é bem assim, isso não é desse jeito, isso... Ai, mas isso é muito uma coisa da universidade, Juliana, né, tem que ser o que comunica, o que as pessoas vão entender. Então, tem essa dimensão, mas eu acho que no movimento, o movimento anticárcere, ele tem uma dimensão que eu acho muito interessante, que é de que você precisa privilegiar, né? Não sei se a palavra é privilegiar, mas você precisa compreender quem são os atores que constroem esse movimento, que eles precisam ter esse protagonismo, mas é um movimento que sempre dialogou muito com pesquisadores, com o ambiente da universidade, né, para a produção de pesquisas. Hoje, inclusive, a gente tem até no movimento de mães, né, de familiares de vítimas da violência do Estado, elas estão indo para a universidade também, estão se formando, estão se especializando, né, tem pesquisas que elas formularam, escreveram junto com a Unifesp, inclusive, né, então acho que também eu sinto que tem um amadurecimento também do movimento, né, pelo menos os movimentos sociais que eu acompanho mais, de entender essa importância também desse diálogo com a universidade, que nem sempre é tranquilo. E nem sei se é bom que seja sempre tranquilo, acho que é importante, às vezes, ter embates, ter algumas diferenças, até porque as abordagens e objetivos são diferentes, né? Mas hoje eu acho que eu consigo lidar melhor, assim, do que antigamente. Eu acho que eu tenho, sim, puxadas de orelha, assim, ó, não vem ser tão acadêmica aqui no espaço do movimento, aqui é uma outra construção, né? Então, eu tenho aprendido a separar esses papéis, inclusive no momento de escrever, né? Porque eu escrevo também pro movimento, né? Eu também estou atuando numa organização da sociedade civil, né? Então, também tenho o jeito de saber escrever quando eu estou dialogando com o público universitário, que vai ser mais... vai prestar mais atenção, né, em como eu utilizo determinados conceitos e tudo mais, do que necessariamente o público do movimento social. Vou dar um último jabezinho, vou passar adiante, mas assim... Ó, o dedinho. O movimento tem que aprender com a universidade, às vezes, não você aprender com o movimento. Eu não sei, eu tenho lido muito as decoloniais, né, principalmente a Alqui Curiel... a Ilderix Siminoso, elas vão discutir a metodologia de pesquisa de um jeito que eu acho muito interessante, né? Que é entender também essas vozes que você tá estudando. Claro que elas vão ser seu objeto de estudo, né? Seu objeto de pesquisa, mas dá, de alguma maneira, um protagonismo para essas vozes no seu trabalho, né? E entender que elas também estão num movimento de troca com você, né? Trazendo outras perspectivas ali que podem ser levadas em conta. Algumas outras você vai aferir também na pesquisa e vai ver... Não, realmente isso aqui não é uma coisa mais do movimento social, não tem sentido, mas eu acho que tudo é uma troca, né? Eu vejo muito por essa perspectiva, a gente entender que ensina e aprende, né? Mas eu entendo que tem essa tensão, às vezes, do movimento falar assim, não, vocês só tem que ficar quietos, ouvir, aprender, mas eu acho que tudo também depende, eu acho que muito de como você chega no espaço do movimento também, né? Eu acho que você chegar já como se fosse um saber maior do que aquele espaço, isso já cria um atrito com as pessoas do movimento social. Se você chegar no sapatinho, tá?